Boa noite, pessoal. Começando a transmissão agora. São 9 horas da noite. Aguardando um pouco para as pessoas irem chegando. Milena, boa noite. Nós já vamos começar. Só acertando as últimas questões aqui. José Eduardo já está aí. José Eduardo, se quiser chamar para que eu possa te adicionar, tá? A gente já vai te adicionando. E a gente vai dando início. Boa noite, meu irmão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, graças a Deus. Deixa eu só passar o ouvido aqui. Agora sim. Tá me ouvindo bem? Meu áudio tá bom? Eu estou com fone. Agora não, tá ótimo, perfeito. Uma boa noite, um prazer recebê-lo aqui, meu irmão, conhecê-lo, satisfação. Fiquei muito feliz por ter aceitado o convite. Boa noite, eu que agradeço o seu convite. Amém. Vamos esperar um pouquinho, vamos fazendo, antes da gente fazer as apresentações, da gente começar a conversar, né, enquanto o pessoal vai chegando, vamos fazer uma oração, colocar nas mãos do Senhor, de Nossa Senhora, essa live de hoje, para que tudo seja para a honra e glória dele, para que o nome dele seja exaltado, o coração de Deus cada vez mais amado, e essa sua igreja também cada vez mais conhecida e amada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Verônica Juliane, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos vocês que estão aqui conosco. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Iata Anderson, eu sou administrador desse pequeno perfil Literatura Católica, que tem como objetivo compartilhar, né, trechos de bons livros católicos para que as pessoas possam conhecer essas obras, né, assim adquiri-las e poder também se enriquecer, né, e também ajudar na caminhada de fé. Hoje nós temos aqui com muita alegria como convidado meu querido irmão, né, Leonardo Câmara, ele que é tradutor, é escritor, ele também é membro da Academia Brasileira de Agiologia, é a 4ª cadeira, não é, Eduardo? Eu acho que é a 14ª, não, a carteira da Catarina Laboreiro. Eu não sei o nome, eu sei o patrono. O patrono é Santa Catarina? É, Laboreiro. Ah, ótimo. Então, ele também
é autor, né, do livro que nós vamos conversar hoje, que é Os Anjos na Vida dos Santos, né, Histórias e Meditações. Eu conheci esse meu irmão aqui na internet, né, no Instagram, quando eu estava lendo esse livro aqui, que são os sacramentos na vida espiritual, e eu fiz uma postagem, e aí, para minha surpresa e grata alegria, meu irmão comentou na postagem que eu fiz, e aí quando eu fui ver quem era que estava comentando, nada mais do que o tradutor do livro, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Depois também foi um outro livro que eu peguei para ler, que é esse aqui, Santa Verônica Juliane, também da Eclésia. E para minha grata surpresa também, quando eu fui ver, quem estava aqui também na organização desse livro, né, na preparação dos textos, notas complementares, estava meu amigo também, José Eduardo Câmara, participando. Então, eu fico muito feliz da sua disponibilidade. Logo que a gente fez o convite, ele aceitou, humildemente, eu fico muito feliz. Agradeço verdadeiramente por essa oportunidade e da gente conversar um pouco, que o objetivo hoje é o livro A Vida, Os Anjos na Vida dos Santos, Histórias e Meditações. Então, vou passar a palavra para o meu irmão, que aqui hoje é o senhor que vai falar, não sou eu, né? Passar a palavra para o senhor falar um pouco sobre você, e também falar um pouco de como que surgiu a inspiração para este livro, né, um pouco do seu trabalho, como que você estruturou esse livro, né, como foi a ideia de estruturar esse livro, que vou deixar para você comentar, que eu achei fantástico a forma que são 31 histórias, e, né, da forma que foi estruturada, eu achei muito bacana, e da onde surgiu essa inspiração. E algumas histórias, né, do livro, espero ouvi-las aqui também. É um prazer mais uma vez. Meu irmão, sinta-se em casa, fique à vontade, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Eu queria só fazer uma introdução, como é que esse projeto surgiu, né? Sim. Porque o livro é como que uma camada do projeto. Tem alguns anos já que Deus foi abrindo portas e a providência me deu esse desejo de trabalhar pela teologia da vida dos santos. É uma expressão que o Papa João Paulo II tomou para si, na Novo Milênio Neunte, com esse desejo para a Igreja Novo Milênio, que é uma verdadeira pastoral da espiritualidade, é fazer das nossas igrejas escolas de oração. E ele abraça para si essa expressão teologia da vida dos santos, né? O santo não só faz teologia quando escreve, quando é um doutor, mas a sua própria vida é um fato teológico, porque nele se manifesta Cristo. A verdade é que o santo, o que é a santidade? É o momento que a alma pode cantar como São Paulo: não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Então a ideia é poder, através de cada história desses santos, a gente poder aprofundar o chamado evangélico. São Francisco de Sales diz que não tem diferença entre o evangelho e a vida dos santos, senão a diferença que há entre a partitura e a música executada. Então o evangelho é a partitura, os santos são a música executada. Então, para nós, a maneira de conhecer a palavra de Deus, de crescer, de entender que aquilo é palavra viva, é através da vida dos santos. Cada um deles, com diferentes dons, carismas e vocações, foram vivendo isso. Então a ideia do livro dos Anjos na Vida dos Santos era poder fazer como um mês, são 31 dias, né, para que a gente pudesse, pelo menos um mês por ano, dedicar aos Santos Anjos. E porque a devoção ao Santo Anjo, particularmente ao Santo Anjo da Guarda, é um caminho para começar a vida de oração, que talvez seja a grande dificuldade da gente no tempo de hoje. É difícil, que a gente não aprendeu a rezar, a gente não foi educado na oração e a nossa vida não permite rezar, porque a gente tem uma vida tão barulhenta, tão cheia de coisa, né? E como a nossa sociedade tende a complicar as coisas, a gente tende a complicar a nossa vida de oração também. E o Anjo da Guarda é uma devoção que nos faz sempre estar na presença de Deus. Ele, se a gente pensar na grande graça que é isso, que nós somos tão pequenos e miseráveis, Deus nos deu um anjo, que é o nosso guardião, nosso mestre, nosso professor, que tem uma única missão, que é nos levar para o céu. Não tem como imaginar que a gente possa precisar de um mestre maior que esse, né? E é através do Anjo da Guarda
e através de várias histórias de santos, a gente poder desenvolver essa intimidade com Deus, na vida dos sacramentos, na vida na vivência da verdadeira devoção à Nossa Senhora. E esse livro que você mostrou aí do Padre Hugon, eu gosto por isso, porque eu acho que a verdadeira vida espiritual tem essa fonte, é os sacramentos. Não tem caminho, né? O catolicismo é um pouco do contrário de qualquer seita esotérica, porque na seita tem sempre uma coisa secreta que ninguém sabe, né? Para nós está tudo aí, a fé está aí, no catecismo. A base da nossa vida espiritual é essa, está aí. Né? A base, qual o alimento, qual o maior texto para meditação? É o catecismo. A gente não ama o que não conhece. E quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Esse é um pouco do começo da nossa vida interior. E as histórias todas dos santos são para nos ajudar isso, a entender cada um desses mistérios da nossa fé, que muitas vezes a gente deixa aquilo como preso num livro ou não fala comigo em nada, né? É como se fosse uma ideia que não me ilumina em nada a minha vida, e tornar cada um deles algo que me ilumina. Então é a Santa Missa, é a presença eucarística de Jesus no sacrário, é a minha obrigação de rezar pela Santa Igreja e pelo Santo Padre, é a vida da caridade fraterna. Né? Cada um dos elementos no qual Deus fala comigo, o meu anjo vai me ensinar e vai me discernir a ver a presença de Deus. Como ele contempla a face de Deus sem cessar, ele espera. E eu me unindo a ele posso viver essa vida de oração. Porque Jesus fala, rezai sem cessar. Né? Sim. Como a gente consegue fazer isso? É uma coisa muito difícil, mas quando a gente... Bem, ele não é muito difícil. Ela é muito simples e por isso para nós é difícil. Porque nós já recebemos tudo que era preciso no nosso batismo. Nós somos enxertados em Cristo. Somos templos da Trindade, recebemos a graça, somos filhos da igreja, recebemos tudo, todos os dons do Espírito Santo, nós temos tudo. O difícil é que a gente sempre quer complicar procurando uma coisa fora, né? Ou a nossa atenção está sempre dispersa. E a devoção ao anjo da guarda nos ajuda a manter sempre vivos no essencial. Nós temos um defeito, a desordem do pecado original fez a gente perverter a ordem da nossa vida e os nossos pontos cardeais se tornaram eu. E a vida espiritual é o contrário, é alterar isso e colocar como norte Deus. O anjo ensina isso, ele só vê a vontade de Deus, ele só fala da vontade de Deus. Então tem algumas histórias aqui que podem parecer até fortes, que o anjo é até um pouco duro, né? Como Santa Chama Galgani, ele parece muito duro. Porque o anjo espera de nós a nossa resposta para Deus. Nós fomos criados para ele, a gente não repousa senão nele. E nessa educação é preciso fazer isso. Santa Gema é uma santa muito interessante. Foi o trabalho quase todo de Teologia e Vida dos Santos começou com ela. Porque ela é uma santa difícil de entender, no sentido de que ela teve uma vida um pouco completamente contraditória. Né? Ela sonhava em ser monja e não foi. Sim. Ela viveu órfã, a gente pode dizer, viveu de favor na casa da família de Anine. Claro, eles acolheram como filha, mas era uma situação bastante difícil e repleta de dons extraordinários que tornaram ela um caso difícil de lidar, e para ela se tornou um caso difícil, que ela não sabia. E ao mesmo tempo o caminho interior dela, com tantos dons extraordinários, foi um caminho de completa simplicidade. Aí vem a figura do anjo da guarda. Para Santa Gema, a vida interior de Santa Gema tem um binômio, que é Jesus e Maria. Ela vai falar para Jesus inúmeras vezes, eu sou uma pobre órfã. Ela tinha perdido já o pai e a mãe, mas Jesus e Maria passam a ser o cerne da vida dela. E nessa família que Deus vai educá-la, o irmão mais velho, o mestre, é o anjo da guarda. É quem vai mostrar o caminho da obediência. Aqui é um caso, no livro aparece esse da obediência, mas em todos os momentos. É o caminho de responder ao que Deus quer para ela. Porque o caminho de Santa Gema foi um caminho bastante difícil de entender até ao seu redor. Ela tinha uma vocação à cruz e uma vocação à reparação. E a própria missão que Santa Gema teria na igreja, que era uma coisa difícil para ela mesma entender, quando Santa Gema, toda a experiência mística dela é quase toda muito íntima, diz respeito à configuração dela com Cristo crucificado, a paixão de Cristo, os estigmas, mas num certo momento ela recebe sim uma missão para a igreja. Ela deve escrever ao Padre Germano que é preciso almas vítimas. Tá? Nesse momento que a missão de Santa Gema se expande para uma vocação reparadora eclesial, né, para toda a igreja. E para que ela responda isso, ela nunca é visível, ela está sempre escondida.
E a maneira com que ela vai ser educada é o anjo da guarda, sempre. Até porque a gente não faz pouca ideia disso. Todos esses dons extraordinários, ela viveu no escondimento, numa casa onde passava muita gente. É como um prédio, a casa dos Giannini. Haviam outros moradores e era uma família muito numerosa. Então ela tinha, além daquilo, as obrigações com a família, porque ela queria ajudar. Daí a preocupação dela, por exemplo, com a limpeza das roupas, quando ela sofria os estigmas, né? Por que eu estou falando isso? Porque o anjo da guarda ajuda que cada uma das obrigações diárias sejam feitas em união com Deus. Porque a santidade dela não está ela ter os estigmas, não está ela falar com Jesus ou Maria, porque não consta nisso a santidade. Mas na fidelidade que ela teve a responder os apelos de Deus. O apelo de Deus dela ser fiel naquela vocação que parecia que nunca ia acontecer, porque também não aconteceu, né? Ela foram, pelo menos os últimos anos da vida dela, era uma angústia grande com a expectativa de que ela entraria no mosteiro e depois que o desejo de Jesus, que era a fundação do mosteiro de monjas passionistas de Lucca, que é a cidade dela, acontecesse com ela viva, né? Não aconteceu, aconteceu depois que ela faleceu. Então ela estava sempre na expectativa de algo que ia acontecer. E essa é uma fidelidade difícil, porque nós temos a ideia de que a nossa vocação, o nosso caminho com Deus é assim. No momento que eu comecei a abraçar a vida interior, tudo vai se resolver, vai estar tudo simples e não é assim. Nem na vida vocacional é assim, não foi assim para ela. O anjo ajudava a vê-la, a fidelidade que ela tinha estava nas mãos dela. Era a fidelidade ao confessor, ao diretor, a fidelidade a Deus na batalha espiritual que ela tinha que enfrentar, seja na fidelidade à vida de oração, na fidelidade à contemplação à paixão de Jesus Cristo, no aceitar a enfermidade, no abraçar a cruz como verdadeira manifestação do amor de Cristo, que é o próprio da espiritualidade passionista, né? Toda a contemplação que ela tem de Jesus crucificado é uma experiência do amor de Deus. Toda a contemplação que ela tem de Nossa Senhora das Dores e de Maria é sempre conduzir a isso, ao amor de Deus. E é só através dessa dinâmica que a gente entende os fatos extraordinários. Então, como é que a gente explica uma vida como Santa Verônica Juliana? É uma vida que foi toda extraordinária, parece que não conecta com a Terra. E o fim da vida de Santa Verônica acaba com essa frase, que para mim é o significado dos últimos dias da vida dela, já muito doente. Ela fala para as irmãs essa frase: eu encontrei o amor. Digam isso, eu encontrei o amor. O fio condutor de todos os dons extraordinários dela estava nesse descoberta do amor, que começou quando ela era criança, quando Jesus aparece a ela e começa a convidá-la à vida de intimidade, vai no abraçar uma cruz, um sofrimento que para nós é extraordinário, mas que não se entende fora do desejo extraordinário que ela tinha de salvar as almas. O anjo se insere aí. Como eu posso responder à minha vocação? Porque, veja, Deus nos deu um anjo para me levar ao céu no meu caminho único, irrepetível, seja como pai de família, seja como leigo, sacerdote, religioso, cada um no seu caminho, e dentro desse caminho tem uma série de desdobramento. Tem pessoas que vão ter uma vida muito mais contemplativa no mundo, outras uma vida mais ativa. O anjo sabe exatamente o que Deus quer de nós. Ele, olhando para nós, vê o que Deus quer de nós, porque ele sabe que o objetivo final é que nós sejamos configurados com Cristo, que o Espírito Santo possa cumprir essa obra-prima que ele tem em nós, que é a nossa configuração com Cristo. E ele pode ajudar que cada um saiba. Para algumas pessoas, esse caminho vai ser mais doloroso para nós, né? Porque a gente não sabe medir a dor dos outros, né? Sim. Então é difícil. Existem, por exemplo, santos que tiveram que sofrer um martírio externo, uma perseguição, viveram a perseguição da igreja, outros tiveram que viver um martírio interno. No capítulo, para usar um tema que está surgindo muito, o tema da luta espiritual, do combate espiritual, o capítulo dedicado a isso, eu pego uma história da Beata Maria Pierina de Michele, que eu gosto muito. Quem não conhece a Beata Maria Pierina de Michele foi a apóstola da Sagrada Face. Ela ela foi a divulgadora da medalha da Sagrada Face, e ela recebeu essa grande missão. Não foi só uma missão, foi a vida dela. A vida da Beata Pierina foi se esconder na face de Cristo. Como ela mesma diz, pela face de Cristo, ela ingressa no coração de Cristo com toda a dor da sua paixão. E na face de Cristo, ela é chamada a viver uma vida eucarística. Ora, Jesus na Eucaristia, em cada missa, se oferece ao Pai por todos nós. Então, esse é meio que a vida dela. E num momento, quando Nossa Senhora lhe mostra o escapulário da Sagrada Face, que ela mesma substitui pela medalha,
ela fala, é até uma frase que eu gosto, eu vou até pegar, né? Se estendem redes diabólicas para arrancar a fé dos corações. O mal se espalha, os verdadeiros apóstolos são poucos, e é necessário um remédio divino. Este remédio é a Sagrada Face de Jesus. Então, o que Nossa Senhora mostra? Na crise do mundo, a resposta é uma única: Jesus. Esse é um pouco o sinal, todas as aparições marianas se resumem a isso. Ela mostrando a Jesus. A resposta do mundo é Jesus. E para a Beata Pierina viver essa missão foi entrar na paixão de Jesus Cristo, entrar na luta do Horto das Oliveiras, que é uma luta espiritual. A grande batalha espiritual de Nosso Senhor é o Horto das Oliveiras. É fazer a vontade do Pai e abraçar esta cruz e expiar todos os pecados do mundo inteiro. Para ela foi muito duro, seja porque ela vive um tempo de extremo pecado, porque ela vai viver não só espiritualmente, mas fisicamente a Segunda Guerra Mundial. Seja como superiora da Casa de Roma, porque a Beata Pierina é das Filhas da Imaculada Conceição de Buenos Aires, que é um instituto de vida ativa, então ela estava lidando com alunas, pessoas, professores, ela teve uma vida bastante ativa. No meio da Segunda Guerra Mundial, realmente com invasões, a invasão dos alemães, a guerra, toda a limitação da guerra. E tudo que a guerra traz do grande pecado que é. Hoje nós podemos ver, lendo o livro para ela, aquilo. E isso significava também uma luta constante que ela tinha contra o demônio. Não como um filme de ação ou uma coisa imaginária, né? Mas como uma verdadeira participação na paixão de Cristo. Interceder pela Igreja, interceder pelo Santo Padre, o Papa. Ela foi espiritualmente ligada ao Papa Pio XII, e toda essa luta foi muito dura para ela. E na passagem que eu cito aqui no livro, ela vai enfrentar essa luta que foi... Nos últimos anos da vida da Beata Pierina, ela foi acompanhada pelo venerável Ildebrando Gregori, que era beneditino silvestrino. E ele teve que ser o apoio espiritual dela nessa luta, seja por telefone, seja visita, seja com exorcismo, seja com... Né? Porque ele entendia que era uma batalha. E é uma coisa impressionante. Absolutamente ninguém sabia. Nem as outras irmãs sabiam. Sabia ele. Somente ela. Ela. E ela foi uma mulher que viu todo o mistério de Cristo no segredo dela. O que eles viam de fora, e no momento, os testemunhos da causa de beatificação, tem um testemunho de um padre que é muito impressionante, durante o período da guerra, eles viam a mulher forte da Sagrada Escritura. Ela sempre controlada, sempre organizando uma presença espiritual de calma. O que a gente vendo é muito difícil imaginar, porque no diário a gente vê que era dia e noite uma luta espiritual, talvez comparável só ao Padre Pio, realmente extraordinária. A presença da paixão de Jesus Cristo que a chamava a unir, as obrigações dela como superiora da casa, e por fora a gente vê que a pessoa vive uma união com Deus, completamente pacífica. E quando ela tem essa luta, no diário ela lembra, ela fala que lembrei que o padre tinha me dito que devia chamar o anjo da guarda. Então no momento que ela vai lutar contra o mal, então supliquei a ele para não me abandonar nas garras do demônio. O anjo veio e os demônios fugiram. Passamos um momento de celeste conversação. Então você vê, ele vem, onde está o anjo, sai a presença do mal e entra o diálogo. O diálogo com o anjo é oração. Porque no anjo nós reconhecemos a presença de Deus. O anjo me disse, não tenhas medo, porque quando combates os demônios, não nos vês, mas muitos anjos estão ao teu redor para defender-te. Você não vê o anjo, não faz diferença. Nós temos fé e sabemos que eles estão conosco. Eu lhe pedi para que se fizesse ver, porque estou sozinha, tenho medo. Você vê que a gente vê que ela é cansativo. A solidão para nós de viver nossa agonia do outro é difícil. O anjo acrescentou, se nos visse sempre, não haveria mais sofrimento. Porém, esteja certa de que se fosse necessário, nos verias. Não vês agora que eu vim? Então não esperar o dom extraordinário. O que Deus espera de nós é a fidelidade. Ele está ali. E é claro que para nós essa luta espiritual é diferente, mas é a luta da fidelidade. Sim, nós também temos um mundo em crise, nós também temos um mundo cercado de pecado. A nossa resposta ao mundo não pode ser, sobretudo nós leigos, se retirar do mundo, mas está ali para ser presença de Deus. É ali que está, ali que o anjo nos envia. Porque também nós devemos ser essa presença, esse anjo no mundo. Carregar em nós a presença da face de Cristo. Quando a Beata Pierina divulga a medalha da Sagrada Face, é porque nós somos esse ícone de Cristo. Porque a Eucaristia é isso. Olha que bonito. Como
o padre Divo Bassotti diz isso. A finalidade da Eucaristia é nos fazer isso, um ícone de Cristo. O ícone final de Cristo somos nós, que é vivo, é um ícone vivo. E o mundo só vai conhecer a Cristo através de nós. E é assim que nós devemos ir ao mundo. E o santo fez isso. A vida do santo foi isso. Foi se tornar um ícone vivo de Cristo. Na vida de cada um deles, a gente vê com diferentes facetas, porque Cristo, nosso Senhor, o Verbo encarnado, tinha todas as perfeições possíveis. É por isso que as pessoas perguntam, não, mas por que tem tanta congregação, tanta carisma diferente? Porque as perfeições de Cristo não cabem em nós. Nós somos muito pequenininhos. Mas essa grande mosaico que é a igreja deve ter cada um desses pedacinhos que formam a imagem de Cristo. Alguns vivendo Cristo no mistério da sua infância, uns vivendo Cristo no mistério da sua paixão, um na sua vida apostólica, uns vivem a ascensão, uns vivem nós temos todas as congregações com nomes assim, né? A paixão de Jesus Cristo, os passionistas, os vocacionistas do São Justino Maria, que tem esse amor pela ascensão de Cristo, cada um vive esse carisma. Nós também, na nossa pequenez, temos um chamado. Sim, a gente tende a julgar o chamado das pessoas, é uma coisa interessante, com o santo também. A gente tende a interpretar o grande santo ou o pequeno santo através do que a gente vê por fora. Verdade. E essa é a dificuldade, por exemplo, das pessoas com Santa Teresinha do Menino Jesus. Sim. Elas acabam tendo uma caricatura dela. É como se ela fosse uma boa mocinha, né? Quando, na verdade, ela foi uma mulher extraordinária, madura, fiel, íntegra, né? A grande obra do Espírito Santo de Santa Teresinha é essa generosidade que não tem limite, né? E, às vezes, as pessoas não conseguem entender isso. Elas ficam paradas, uma vez eu li num livro, as pessoas olham as rosas e não olham os espinhos que estão por trás das rosas que ela carrega, né? Elas não entendem essa fidelidade, mesmo não entendem a verdade que ela foi a amor santa dos tempos modernos, porque a mensagem do amor misericordioso e o caminho que ela traz para a igreja realmente revolucionou a igreja. Não porque ela inventou, porque a gente tem um pouco a impressão que as coisas se inventam. A beleza do Evangelho, Jesus fala isso, né? Como um tesouro que a gente tira coisas antigas e coisas novas, né? Aquela mesma beleza da doutrina, por exemplo, de São Francisco de Sales, no caminho, na vocação universal à santidade, Santa Teresinha vai apresentar para o mundo, na centralidade da pequena via, uma moça que, humanamente falando, não precisava nem ter sido famosa. Ela morreu com só 24 anos, num pequeno Carmelo perdido na França, né? A grande missão dela depois de morta é um pouco do testemunho também disso. A gente não pode medir o tamanho da missão, a beleza ou a grandeza pela nossa métrica humana. Porque a nossa métrica humana é meio megalomaníaca, a gente quer fazer. Daí, para mim, que eu sempre achei o perigo das redes sociais. A gente parece que está sempre fazendo coisas grandes. E a gente esquece que, às vezes, é o pequenininho que Deus quer de mim, que é eu estar aqui do lado. Eu posso dar um santinho para alguém, né? É pequenininho, mas é aquilo que Deus quer agora. De mim. É dessas pequenas. A irmã Consolata Beltrone fala também que a santidade é como um castelo, uma casa construída de grãos de areia. São cada uma dessas pequenos atos. E é aí que entra a devoção ao nosso anjo da guarda. Porque quando eu tenho uma união com ele, ele vai me ensinar a ver a Deus em cada uma dessas coisas, quando ele se apresenta a mim em coisas que não são humanamente bonitas, às vezes, ou não são humanamente prazerosas. Acordar cedo para ir trabalhar pode não ser prazeroso, ter que aguentar uma criança que chora não é prazeroso. Ao contrário, a gente cansa, é cansativo, a gente chega no fim do dia, a gente desespera, a gente desanima, mas ali ele ensina a ver a vontade de Deus. A vontade de Deus está aqui. É a pequena coisa, é o ato de oração quando você entra no ônibus para trabalhar. É falar com Deus quando você está muito cansado. É aprender a ter esse diálogo íntimo com Deus. Porque oração é isso, Santa Teresa ensina, esse trato de amizade com Deus. Ora, quem mais nos ama que Nosso Senhor? Ele não precisa mais. Se a gente pensar nas invenções do amor de Deus, não tem limite. Ele não só se faz homem, não só nos ensina a beleza do mistério trinitário, nos ensina o Pai. Ele morre, ressuscita por nós e permanece na igreja. Ele permanece vivo em nós pelos sacramentos, ele permanece vivo no Santíssimo Sacramento para ser nosso alimento. Né? O que mais ele precisa provar do seu amor? Né? No auge do seu sacrifício na cruz, ele nos dá mesmo a sua mãe. É como que não tem mais o que dar, né? E ele espera de nós uma resposta de amor.
E quando a gente ama alguém, é normal falar com ela. Eu falo sempre isso, parece uma besteira. Faça esse cálculo. Quantas mensagens do WhatsApp você mandou num dia? Quantas mensagens do Facebook, seja o meio? Quantas vezes por dia você pode dizer, Jesus, eu te amo? Verdade. É simples, não é? É aquela jaculatória que começa a ocupar. E o anjo ajuda isso. O anjo está ao nosso lado para lembrar. É o anjo do amor de Deus, que é como uma seta que mostra para o alto. Né? O teu caminho é aquele. E mesmo o anjo que te ajuda quando você cai, a não rolar na lama, mas olhar para a misericórdia de Deus e procurar conversão. É o anjo que ajuda a rezar e a meditar. Aqui tem um capítulo sobre a Via Sacra da Beata Inês de Beniganim. Deixa eu ver se eu acho. Fala para minha página que você tá, que eu vou acompanhar Página aqui 79. também. Tá, ok. Que ela tem, que é uma monja agostiniana descalça espanhola, Uhum. que ela tem essa visão enquanto todas as monjas rezam a Via Sacra. Ela fala, né? Os santos anjos da guarda das religiosas, cada um com a sua, as acompanhavam com singular alegria. Me parecem encantadores. Quando a gente está na igreja rezando um ato de devoção à Santa Missa, você pensar que a cada lado de cada pessoa está o anjo da guarda que reza com ela. Então, quando eu estou na igreja, eu vou visitar o Santíssimo, eu vou rezar o meu terço, eu tenho um anjo, uma criatura celeste, uma criatura que em toda a criação é a mais perfeita que existe, que é o Santo Anjo. Um anjo que está na graça de Deus, que está na glória de Deus, melhor. Que vê a Deus face a face. E ele foi dado a mim e eu fui dado a ele. E ele quer rezar comigo. Ele está comigo. Então, de uma certa maneira, não existe uma oração solitária. Nós estamos sempre com o céu. E quando eu estou na graça de Deus, eu estou unido ao meu anjo, porque o meu anjo está em Deus e Deus está em mim. Nós nos unimos ao anjo assim. Então, a nossa intimidade com o anjo é muito maior do que seria, inclusive, com um amigo comum, que nós ainda temos uma certa separação. No meu anjo, eu estou unido com ele de uma maneira completamente maravilhosa, porque eu estou unido através de Cristo. Porque eu sou membro de Cristo, ele está unido a Cristo. Ele está vendo a Deus face a face. Nós somos uma mesma igreja. A própria igreja nos ensina isso na liturgia, quando nos convida a cantar com os anjos e os santos. Né? Há uma só voz, é uma voz só. É uma só igreja, é uma só glória. É uma única liturgia. Tem uma escritora beneditina francesa, Madre Cécile Bruyère, que eu sempre achei, ela sempre explica isso, que é uma única liturgia. É a liturgia celeste, a liturgia da igreja e a liturgia da nossa alma. Porque a nossa alma é um templo. Então, é o templo celeste de Deus, é o templo da cada liturgia, é o templo da minha alma, é uma união só. Quanto mais a gente entender isso, mais a gente consegue rezar. Eu também, quando rezo, não é uma oração egoísta, porque a minha oração é a oração de Cristo. É Cristo que reza em cada altar, é Cristo que se oferece no altar. Então, como eu estou unido a Cristo, eu estou unido ao mundo inteiro. Todo o mal que acontece no mundo, porque Cristo repara por todos, todo o bem que acontece no mundo, que é uma única comunhão de santos, nós estamos unidos ao mistério da igreja. Estamos unidos ao Santo Padre, a todos os bispos, a todos os padres. Nós vivemos um mesmo mistério. E o anjo entende isso, que é isso que ele vive. Ele já vê na visão. Nós agora ainda estamos no exílio. Vamos ver quando chegarmos na pátria. E o que ele espera é poder que essa união seja plena no céu. Que ele espera completar a missão dele. A missão do anjo é essa. É a nossa santificação. Que é o que todas as luzes que ele recebeu, toda a missão dele é para isso. Para que a gente possa ser fiel a Nosso Senhor. A nossa oração é feita assim. O nosso encontrar a Deus em cada coisa. Parece uma repetição, mas os santos às vezes gostam de repetir muito. Encontrar a Deus nisso. Encontrar a Deus na caridade fraterna. Encontrar Cristo crucificado quando ele está desfigurado no pecado dos outros. Que diante do pecado dos outros, nós não tenhamos a resposta farisaica, a resposta de eu não sou como os outros. A única pessoa que podia dizer isso era Nosso Senhor, porque ele não teve pecado. A única pessoa era Jesus e Maria, né, que era imaculado. Sim. Nós não podemos nem dizer isso, porque nós somos pecadores como os outros. Mas, ao contrário, nós devemos nos unir a Cristo para reparar o nosso pecado e reparar o pecado dos outros.
O padre Givo Bassotti explica muito isso, que a história da igreja é sempre a história desse pequeno rebanho, do pequeno grupo de santos que salva o grande número, como Cristo único salvou todos. E a história da igreja é feita assim, ele mesmo usa o exemplo de Santa Verônica Giuliani, quer dizer, é uma pessoa, é um grupo de pessoas, porque a gente sempre tem essa sensação, a gente quer que tenha, a gente está meio obcecado pela multidão. Se não tiver uma multidão, não vale a pena. Né? Na lógica de Deus é o contrário, porque não é assim que ele age. Claro, ele queria que fossem muitos, mas ele age através dos poucos. Ele age através do pequenino rebanho. É a fidelidade do catequista, é a fidelidade da missa, é a fidelidade de encontrar alguém, às vezes, nem falar de Deus diretamente, mas refletir a bondade de Deus. Tem pessoas que simplesmente não conhecem bondade alguma no mundo. A experiência que elas têm é pura dor. Mas o anjo quer que nós sejamos sinal de Cristo. Porque Cristo foi bondade, né? Cristo, o olhar bondoso de Cristo que vê aquelas, fala o Evangelho, como ovelha sem pastor, né? Esse coração compassivo de Cristo é a nossa vocação, sobretudo dos leigos. Porque na vontade de Deus é que a gente esteja inserido em todos os lugares. Não há um lugar onde Cristo não tenha que reinar. Não tem um lugar onde Cristo não queira ser amado e amar. Não tem nenhum lugar. E é através desses ícones de Cristo que somos nós, que ele vai chegar, mesmo que a gente não possa falar abertamente de Cristo. Porque, como eu digo sempre, você não pode acender mesmo o fogão quando está aceso, eu não vejo o fogo, mas eu sinto o calor. Sim. E às vezes, por uma série de circunstâncias, pelo trabalho, pelo profissionalismo, por até circunstâncias de prudência, a gente não pode ficar o tempo todo falando de Deus. Não. Mas ainda a gente pode falar da testemunho do nosso amor por Ele. Às vezes com uma obra de caridade, às vezes com uma pequena esmola, o que for. O anjo nos ensina a ver isso. Nesse momento, que a resposta Deus quer de mim? Pode ser ter uma resposta mais enérgica, como pode ser ter uma resposta mais mansa. E isso é muito difícil. A devoção ao anjo da guarda nos ajuda a desenvolver essa sensibilidade de ver onde Deus me quer e como Deus me quer. Para o santo, quanto mais ele vai crescendo na união com Deus, mais ele vai se fazendo dócil ao Espírito Santo. E mais isso vai se tornando mais fácil para ele. Ao contrário de nós, que é confuso. A gente parece que está sempre, sempre apalpando. Mas também assim tem a vontade de Deus. Quando São João da Cruz fala da alegoria da noite escura, a nossa experiência na Terra é uma noite. A gente vive na luz da fé. Verdade. A gente não vê. E aí está a nossa santidade. Deus nos deu esse período para dar uma resposta de amor na escuridão. Se a gente tivesse na plena luz, não teria mérito. Seria fácil. Mas a resposta de amor que Deus espera de nós é uma resposta de amor na escuridão. Na pura fé. Não é sentir, não é nadar em consolos, não é achar que você vai o tempo todo ver o seu anjo da guarda. Até porque isso não é sinal de santidade. Sim. Os dons extraordinários são dons que foram dados aos santos para a edificação do corpo místico que é a igreja. Eles não são o que constitui a santidade, até porque um dom extraordinário pode ser dado para uma pessoa que não está nem em estado de graça. Ou não sequer batizado. A gente vê isso, por exemplo, na conversão de Alfonso Ratisbonne, que foi aquele hebreu que Nossa Senhora apareceu e que se converteu e com seu irmão fundou o Sion, a congregação do Sion. Ele não era nem batizado. Ele estava andando, Nossa Senhora escolheu. Quer dizer, foi uma graça extraordinária. Deus pode fazer como quer. Tá o que Ele espera de mim é a fidelidade aqui. A crer quando eu não vejo. É a mesma coisa, eu li isso de até num venerável africano, Baba Simon. Ele fala isso, que é... Qual o nome? Eles chamam Baba Simon o nome dele, que ele é africano, né? Sim. Ele morreu não tem muito tempo, nos anos 70, eu acho. O Papa fez venerável não há muito tempo. Ele tem uma carta que ele explica como foi o caminho dele de ser africano e de encontrar a presença de Deus em tudo aquilo que ele tinha da cultura dele, em São Tomás, na Sagrada Escritura. Ele vai fazendo esse caminho e no momento ele fala ver a Deus, a presença de Deus, que ele fala que é o constitutivo do povo africano, o que acontece, eles veem um sinal. Mas ele aprende a ver sem nenhum sentimento. Ele fala, ainda que na comunhão, Jesus não está mais presente ou menos presente na Eucaristia, porque eu tive mais fervor ou menos fervor na comunhão.
O meu fervor não muda em nada a presença real de Jesus na Eucaristia. A presença de Jesus na nossa vida não muda. Ele espera que eu veja na luz da fé. O meu anjo me ensina a ter a minha alma desperta em fé para encontrar a Deus. Na fé. Eu não vou sentir, às vezes você vai sentir, às vezes a gente reza e se sente tão bem, e a gente quer que aquele momento não acabe nunca. Mas o grande amor é permanecer quando a gente não sente nada. Ou pior, a gente se sente mal, até por uma coisa humana. A gente está passando por uma provação, a gente tem uma doença na família, a gente está ansioso. A vida é assim. É continuar ali. Senhor, eu estou aqui. Eu não sei, minha cabeça está perdida, minha distração, mas eu estou aqui. Jesus, eu te amo. Senhor, eu só tenho a minha miséria, eu só tenho isso. Porque, no fundo, o Monsenhor Luiz Maria Martins diz muito isso. A oração é estar na presença de Deus. E para estar na presença de Deus verdadeiramente, ele espera que a gente seja o que a gente é. E a gente não é mais que miséria. Aí ele fala muito isso, não coloca uma máscara na oração. Não é que Jesus não vê a tua miséria, não é que você dá para fingir ser outra pessoa. Ele vê exatamente a nossa miséria, não tem outra. Né? Ele espera que a gente chegue como é para Deus, que aí sim ele pode transformar a nossa miséria. Ele pode pegar o barro do qual nós somos e transformar. E pela sua misericórdia, pelos sacramentos. Ao contrário, eu estou tentando me lembrar daquele livro que eu li, eu nunca mais achei. Tinha uma frase eu acho que é da Venerável Madalena Ponet, não me recordo. Venerável, eu estou já acelerando o processo de beatificação dela. Deus me ouça. Madalena Ponet, que ela explica que o jardim precisa de adubo e que também a nossa miséria tem uma finalidade no jardim da nossa alma. Porque se todas as nossas fraquezas, com a ajuda do nosso anjo, eu posso crescer em humildade, que é a coisa mais difícil da nossa vida espiritual. É muito difícil. É necessário crescer muito no amor de Deus para entender o que é humildade, para entender quem nós somos verdadeiramente. Porque a gente é tão cheio de si, do nosso eu, de como eu sou bom, de como, né? Que maravilha seria viver se todos fossem igual a mim. A gente meio que não quer, mas a gente pensa. De cada um da nossa miséria aceita, cada um mesmo dos nossos pecados, que a gente se arrepende, que a gente lava na confissão, eles passam a ser motivo de humildade, eles passam a ser ensinamento para baixar, para que a nossa vida espiritual tenha raiz. Porque o difícil para nós é que às vezes não tem raiz. É como a semente, lá não enraiza. E é preciso adubar, é preciso cavar, é preciso afundar, é preciso descer. Né? O anjo nos ajuda a descer quando é preciso. Então, ele nos ajuda a ver ali. Mesmo quando ele nos chama a atenção do pecado, ele nos chama a atenção porque ele sabe que Deus quer de nós é outro e nós sim podemos encontrar misericórdia de Deus. O nosso tempo hoje é tempo de misericórdia. Em tudo que nós temos, nós podemos ver a Deus. Esse ver Deus face a face dos anjos é também a nossa vocação como batizados. Eles veem porque estão na glória, veem face a face. Nós vemos pela fé. Então Deus está ali. Deus está quando tem alguém na minha família que fala uma coisa, eu vou perder a paciência. Eu sou mestre de perder a paciência. Que eu estou falando. Infelizmente não é. São dois, tá? E ali eu tem que ter paciência. Desse mal também. Para encontrar ele ali. Cada uma dessas histórias são histórias para crescer nisso, mas eu gostaria de contar Deixa eu só tomar nota claro. de uma coisa que você falou, José Eduardo, porque eu achei muito, muito bonito, muito interessante, né? Que foi quando você disse, né? Ver sem nenhum sentimento, né? Eu achei interessante porque no mundo que a gente vive hoje, né? Essa correria louca, né? Tudo de imediato, e a gente traz essa correria para a vida espiritual e para a nossa vida de fé. E o que acontece muito hoje? Não sei se você percebe isso. As pessoas elas começam a buscar um lugar, uma igreja ou um movimento dentro da própria igreja que lhe dê uma resposta imediata àquele sentimento que ela está tendo no momento, né? Seja uma angústia, seja uma alegria, enfim. E muitas vezes, quando não encontram essa resposta, ou não sentem algo, até mesmo seja na Santa Missa, ou seja na pastoral que participa, ou no movimento, enfim, muitas
se decepcionam interiormente e acabam até se desviando do caminho da fé. Né? E eu acho interessante essa frase que você disse, né, que é ver sem nenhum sentimento. Eu acho que nós precisamos aprender bastante isso, sabe? É ver sem nenhum sentimento, porque às vezes a gente quer essas respostas imediatas e no desespero de encontrar as respostas imediatas, a gente pode cair por caminhos errados. E sobretudo porque os sentimentos são experiências da vida. Quando a gente se apega só a eles, a gente deixa guiar por coisas que passam muito rápido. Porque eles vêm e vão. Com a mesma intensidade que eles vêm, eles vão. Com a mesma intensidade que a gente ama, a gente odeia. Com a mesma, né? Porque a gente é levado por isso. E a gente acaba não encontrando, a gente acaba não ouvindo quando Deus fala. Porque a gente acha que ele vai falar sempre numa espécie de emoção, de sentimento, de bem-estar. Horário marcado, dia marcado. Né? E a gente acaba não ouvindo quando ele realmente quer falar. E ele quer sempre falar. Às vezes os sentimentos são o pior barulho interior que a gente tem. Porque eles vêm para cá, vêm para lá, e eu tenho vontade disso, eu tenho vontade daquilo, mas inclusive porque eles são tão intensos e rápidos, não dá tempo de nada amadurecer. Porque precisa de tempo para amadurecer, né? Precisa de tempo para discernir. A gente tem um pouco essa coisa mesmo no discernimento vocacional, que eu vejo. A gente acha que é assim, a gente vai encontrar um lugar na igreja, um movimento ou o que for, e aquilo vai ser a resposta para tudo universal. Só tem uma resposta universal, que é nosso Jesus Cristo, cabeça da igreja. Verdade. Todo o restante não é assim. E mesmo na vida dos santos, eu outro dia estava lendo, tem uma única filha do Padre Pio que foi beatificada, a Beata Maria Gargani. E é muito interessante, porque a gente vê o Padre Pio, a gente pensa, se eu tivesse o Padre Pio, ele daria a resposta para tudo. Foi um longo processo, ela queria ser religiosa, eu vou nessa congregação, ele não estava certo, tá, então mandou as Brigitinas. Quando ela ia, e então foi esse pedido do Padre, olha, você pode ir, não é o que Deus quer de você, mas se você quer ir, você pode ir, porque olha o grau da liberdade, não é que... E foi um longo processo de muito tempo, até de uma vez, ele mesmo disse para ela, você quer sair do mundo, você faz um trabalho tão bom, ela era professora, ela tinha um apostolado no mundo, até que num momento ela mesma entende que Deus quer que ela funde um instituto, e ela pergunta para ele fala, agora você encontrou a vontade de Deus. Mas num longo processo de tempo. Então não é assim que você vai encontrar a resposta do seu lugar, do seu apostolado. Não, é um caminho lento, mesmo que você tivesse o Padre Pio como diretor espiritual. Não é também que é assim, o tempo todo você vai ter uma revelação sobre você. É muito interessante até porque na carta a gente vê, ele fala com ela uma hora fala que ela não conseguia entender, porque ela queria uma resposta, e ela queria logo. Ela tem isso, ela queria uma resposta logo, porque ela sentia o desejo. Foi um longo processo. Então, para todos nós, assim, um longo processo. Encontrar um lugar, talvez seja aqui, talvez não seja, mas em tudo, permanecer fiel ao nosso Senhor. A primeira resposta que a gente deve pedir ao nosso Senhor, a fidelidade. Fidelidade à fé. Porque também a gente, quando se baseia muito no sentimento, é muito fácil cair na mão, desculpa dizer, de qualquer seita. Sim. Nós estamos no mundo das seitas, de todos os tipos, de tipo esotérico, não sei o quê. Sim. Por quê? Porque a gente está sempre procurando essa resposta do sentimento. Não vai ter. E não é o caminho da vida interior. E não é o caminho, não é isso que fala. Eu uso muito. Mística não é isso. Mística não é o extraordinário. Mística é a semente da graça que Deus plantou em nós, que vai nos conduzir à vida eterna. É a moção dos dons do Espírito Santo, que eu não vou sentir. Ele vai se manifestar em mim interiormente. Quando eu falo sentir, falo de sentimento. Né? Eu vou até muitas vezes experimentar a presença de Deus. Mas ela pode vir, como ela pode ir embora. É por isso que um dos sinais que a pessoa está crescendo na vida espiritual é quando ela tem aridez. Verdade. Olha, é uma contradição para isso. Porque o sinal que coisa é a pessoa ter aridez. Quer dizer, Deus vai purificando, vai soltando os pedaços. Eu comparo assim que o Monte Madre Carmelo... Teresa, né? Quanto nisso, né? Muito. A Madre Teresa. Da experiência toda. Que a nossa subida no Monte da Santidade é como quando a gente tenta subir um morro com uma mochila. Se tiver muita coisa na mochila, você não sobe. Tem que tirar coisa. Peso. A gente tem muita tralha. A gente gosta de tralha. A gente gosta de tralha, seja emocional, seja material, seja juntar. Todo mundo tem um pedaço de acumuladores. E mesmo na vida interior a gente vai acumulando e mesmo devoções que são muito boas, muito santas, mas se elas vão se agregando, a vida interior vai parecendo
uma espécie de junção de pedaços, né? São Daqui a pouco Francisco de está fazendo Sales, por obrigação, né? E não dá conta, não né? faz por amor, essa que é a coisa. São Francisco de Sales diz muito isso, do dever feito por amor, não como uma espécie de multiplicação. Não é assim. Da nossa vida interior não pode ser um checklist. Porque o checklist é bom para o nosso orgulho. Olha, eu já fiz isso, já fiz isso, já fiz isso. Pronto, já sou santo. Eu estou anotando tudo isso, tá, Eduardo? Todas essas pequenas frases. E assim, eu vou dar um conselho para quem está acompanhando a gente aqui também. Você está dando pequenas gotas, né, pequenas frases que podem nos ajudar a crescer na vida espiritual. E eu tenho anotado isso. Uma delas, né, ver sem nenhum sentimento. Ou seja, essa fé, ver sem nenhum sentimento, né? Essa questão também do checklist, né? Checklist não é sinônimo de santidade. Ou seja, cumprir aquilo ali. Hoje eu fiz a minha novena, hoje eu consegui fazer. Mas e o amor? São coisas ótimas, por amor, né? Exatamente. E o amor? Né? E tem uma... Desculpa, deixa eu só falar mais uma, perdão por ter te cortado. Uma coisa que eu achei muito interessante, que o senhor falou, né? Os sentimentos são os piores barulhos interiores. Né? Quantas vezes a gente fica afogado nos sentimentos e não deixa ouvir a voz de Deus, toma decisões precipitadas, né? Toma decisões na vida pessoal, na vida espiritual, precipitadas por sentimentos, seja de angústia, seja por sentimento de felicidade, preocupação, medo, né? E quantas vezes a gente se fecha à graça não ouve de o Deus, nosso anjo. não ouve o nosso anjo. Você falou uma coisa, Eduardo, perdão, eu te cortei, mas é porque quando você falou no começo da live, eu agora, a minha memória não está muito boa, mas quando você falou que o eu e eu, né? Você usou esse termo, né? Você poderia repetir, se o senhor lembrar? Não, é porque hoje os nossos pontos cardeais são eu e eu. Quando o norte da alma tem que ser sempre Deus. Então, o mais importante é a direita e a esquerda tem que ser Deus, né? É claro que agora o meu eu ainda está aqui. Nós não podemos dizer não sei o que vive é Cristo que vive em mim. Mas o final da vida é esse, da vida interior. Né? É poder substituir, que não seja sobre mim. Porque também na vida de igreja a gente sempre tem essa coisa, parece que tudo a gente vive num mundo que nos educou para ser tudo sobre nós. Né? Como a outra, a gente acredita que isso é felicidade. Meus irmãos, a gente não pode ter felicidade trancada em nós. A gente tem que ter conhecimento bastante do nosso pecado para entender que nós somos um abismo. Trancado em nós é uma infelicidade tremenda. A felicidade está ao contrário, em sair de nós e nos lançar em Deus. E é por isso que aqui a grande felicidade está na caridade fraterna. Porque eu me lanço no outro por Deus. E a caridade fraterna é se amar o outro por Deus, né? É por isso que a grande felicidade é poder fazer algo pelos outros. É poder sair de si. Porque quanto mais eu estou preso em mim, mais eu vou ficar angustiado, triste. E uma série de outras coisas, não só do ponto de vista psicológico, do ponto de vista espiritual mesmo. A gente se encerra mesmo no que a gente pode dizer no mundo diabólico. Porque o mundo do demônio é esse, é só sobre ele. É o seu orgulho, é a sua soberba. Ao contrário, o inferno é essa completa solidão. O céu, ao contrário, é uma completa comunhão, união, né? Que veremos na Trindade. Né? Que maravilha vai ser. Estaremos em Deus face a face. Ao contrário, às vezes eu acho que a gente fala tão pouco do céu. E por que eu digo? Porque as minhas próprias pessoas não sabem o que é o céu nosso. Elas imaginam um céu meio que você vai morar com os pets, unicórnios e sei lá. É fantasioso. Vai ficar parado lá, somente com a estátua olhando, né, para Deus. Então, tem gente que vai... Eu já ouvi até isso. As pessoas falam, o céu vai ser muito chato, vou ficar lá só parado, olhando para Deus. Né? E não entender que nós estaremos em Deus. Que a plena felicidade, que a plena santidade, todos os divinos atributos de Deus, não podemos conter. É tudo que não se pode conter. E nós poderemos ver Deus face a face. Nós nem podemos entender o que é isso. Como que nós podemos... O que nós podemos fazer? Como pode caber o Deus Trindade em nós? Como nós podemos entender que nós viveremos essa nossa filiação divina, porque nós somos filhos, no Filho nós somos filhos, viveremos essa filiação em Deus. Como vai ser se ver
face a face o nosso Pai. Né? É tão admirável, é tão grande a nossa vocação ao céu, é tão grande que pensar que nós já temos um céu começado na terra pela graça, que Deus já mora em nós. Se a gente pensasse isso, que nós temos Deus em nós, que nosso Senhor Jesus Cristo vive em nós, bastaria isso para mudar a nossa vida completa. E eu não digo de não se sentir triste ou feliz ou alegre, ou tudo, que a vida não está em estar feliz o tempo todo, que seria porque a pessoa tem que estar drogada, né? Não é possível, não é natural do ser humano né? Seria anormal, por exemplo, como alguém morreu, você ficar feliz. Sim. Se a pessoa não estaria bem, né? A pessoa tá faltando parafuso. A gente tem essa ideia um pouco, por exemplo, mesmo da vida cristã, de que, tá vendo, eu tenho fé, então a gente tem que estar sempre feliz. Não. Amigo, não é assim, não era assim na vida dos santos. São Rafael Arnaz, que é um santo que eu gosto tanto, para mim é um dos melhores exemplos disso. Ele viveu essa enfermidade dele, essa decepção vocacional, porque ele teve que entrar e sair da trapa por causa da vocação. E você vê o quanto ele estava sofrendo. Ele não esconde que está sofrendo. Ele ama a Deus. Ele quer ser fiel. Como ele fala, né? Porque São Rafael, no fundo, não foi nada, né? No fim, ele morre na trapa sem realmente ser religioso. E ele descobre que eu não sou nada, eu não sou monge, eu não sou leigo, eu só tenho meu amor. Eu só tenho amor. E não é esconder, não é fingir que está tudo maravilhoso, não é fingir, não é uma fachada, não é uma máscara. É isso que eu queria dizer, não é uma máscara. A nossa vida interior não é uma máscara. É o deixar-se invadir por Deus. Pressão de Santa Elizabeth da Trindade, que ela gosta muito. Invadida, ser invadido por Deus. Aí sim tudo transforma. Não é porque você vai deixar de ficar triste ou alegre. Não. Mas porque na fé você vai estar com Ele. E quanto mais Deus se faz presente, mais tudo ao redor se ilumina, mesmo estando escuro. Mesmo na escuridão. Bonito. E para acabar, porque eu já estou vendo que eu estou falando muito. Não, fica à vontade, meu irmão. Por mim, a gente continua mais tempo. Fica à vontade. Porque, como amanhã é dia de Nossa Senhora dos Anjos, né, dia 2 de agosto, eu queria terminar com a meditação sobre a ligação entre Nossa Senhora e os anjos. Certo. E no livro, no capítulo 15, que é sobre a ligação entre o anjo e a Imaculada. E é um capítulo que eu gosto muito por causa do santo que é falado, da serva de Deus, Madre Maria dos Anjos Sorazo, monja concepcionista. Gosto muitíssimo dela, acho que ela tem muito a nos ensinar, inclusive nessa centralidade da vida interior. Ela fala que a matéria da vida interior para ela era o catecismo, os evangelhos, a liturgia e o rosário. Porque ela fala, o rosário é a vida de Jesus e Maria, não é mais que isso. E ela viveu plenamente a devoção dos santos anjos. O nome dela era Maria dos Anjos, ela mesmo fala que ela tinha uma união com os anjos, o nome religioso dela. Os anjos na presença real de Jesus na Eucaristia, mas sobretudo com a Imaculada. Ela era monja concepcionista, ela viveu uma total e completa entrega a Maria, a verdadeira devoção a Maria dela foi total. Ela mesma fala, desde que ela se entregou a Maria, todo o fundamento da sua vida espiritual foi esse. E a partir do momento que ela se entregou a Maria, ela mesma diz, Deus foi conduzindo ela à plena união com a Santíssima Trindade, que é o que Ele espera de nós. Então aqui ela vai descrever essa visão dos anjos com Maria. Mas na Madre Sorazo a visão é algo muito mais íntimo e intelectual, muito mais interior. É uma verdadeira contemplação dos mistérios em todo o tempo. Ela tem, por exemplo, durante uma época da vida dela, que ela, por exemplo, contempla, quando ela entra, o bom pastor no sacrário, que a chama a viver a vida dele. Ela contempla, em cada fase da vida espiritual dela, ela fala, Deus vai atraindo a coisa. Durante muito tempo depois do matrimônio místico, essa vida já na Trindade, ela se vê plenamente no mistério da Trindade. É muito bonito porque ela era uma alma artística, ela desenhava, ela escrevia, ela tinha muito talentosa. E ela escreve assim, eu via os anjos, estáticos de amor e admiração, contemplando ora as perfeições da Senhora, ora sua correspondência à graça, e suas relações divinas com Deus e seu unigênito humanado. Logo, acercando-se mais à minha alma, mostravam-se como modelos para que me inspirasse neles nas minhas relações com Deus e com a Virgem. Abrasados em divinos incêndios, revelando em sua atitude a profunda veneração e estima que sentem por Deus e por sua mãe. Depois, os via como companheiros em meu desterro e coadjutores da alma na empresa de amar e glorificar meus soberanos amores, Jesus e Maria, no céu,
nos mistérios de sua vida mortal e na Sagrada Eucaristia. Onde quer que contemplasse Jesus e Maria, via-os sempre rodeados de uma multidão de anjos, inclusive no Calvário, onde se apresentava a mim, povoado de espíritos celestes, como de átomos o ar. Vê a miríades de miríades, ela vê no Calvário. Quando a gente pensa o que foi a vida de Jesus e Maria, e o que é, por exemplo, a presença real, é Jesus mesmo. Então nós podemos imaginar que as miríades de miríades estão ali em cada missa. É por isso que a igreja mesmo nos convida a contemplar, né? Com todos os anjos e santos. Toda a multidão dos anjos, nós estamos ali com eles. E eles devem ser nossos modelos na nossa relação com Deus. Nossa relação, primeiro, reconhecendo que somos criaturas. Reconhecendo em Deus o Criador. Então, nos prostrando em adoração. Tu és o Criador. Na nossa relação com Cristo, como nosso Redentor, nosso Salvador. Nós somos membros de Cristo. Nossa redenção com Deus como nosso santificador. Ele mora em nós, ele nos santifica. É o anjo que vai nos ser nossos modelos. E também na verdadeira devoção a Maria Santíssima. Porque a verdadeira devoção a Maria Santíssima nada mais é do que deixar-se modelar por Maria para ser todo de Jesus. É por isso que todos os grandes santos marianos que viveram a união com Maria chegaram a uma grande união com a Santíssima Trindade. Porque é isso que ela nos leva. Maria não guarda nada para si. Nada. Ela leva tudo para Deus. Ela é como o São Luís fala, o eco de Deus. Ela é como esse canto de glória da Santíssima Trindade. Então, quando a gente se entrega a ela totalmente, mais ela vai nos modelar e nos fazer todos de Cristo. Que a obra da santidade, Monsenhor Luiz Maria Martins fala que existe um ciclo divino. O ciclo é o Espírito Santo vem à nossa alma com Maria, por Maria e em Maria. Para quê? Para formar em nós Cristo. E Cristo vive todo para o Pai. Então é um ciclo, é o Espírito que nos cristifica para nos esconder no seio do Pai. Essa é toda a nossa vida interior. E quando a gente nos entrega a Maria, é para que a gente possa ser para que o Espírito Santo possa ter plena liberdade em nós. Para que essa obra de cristificação seja, não vou dizer só mais rápida, mas mais efetiva. Porque a esposa do Espírito Santo, que é Maria Santíssima, está tão unida a ele que quando nós nos entregamos a ela, ele tem liberdade em fazer rapidamente essa obra. Porque Maria tem pressa de ver em nós Jesus Cristo. E o Espírito Santo tem pressa em fazer essa obra em nós. Que é nos fazer Cristo para a glória do Pai, para nos esconder no Pai. E como amanhã é a festa mariana, esse mês de agosto tem muitas festas marianas, né? Porque tem a Assunção de Maria, Então, como amanhã é dia de Santa Maria dos Anjos, que a gente peça a Nossa Senhora essa graça de viver em união com a Santíssima Trindade. Porque é o que o nosso anjo espera de nós. Ele é o nosso modelo da nossa vida interior. E os anjos servem Maria como sua rainha. Então, que também a gente renove a nossa consagração a Maria. Que nós sejamos todos de Maria para ser todos da Santíssima Trindade, que é a finalidade da nossa vida interior. Olha, o marco da grande união esponsal com Deus e Santa Teresa é uma manifestação da Santíssima Trindade. Nos grandes místicos é assim. A nossa vida interior começa no batismo, quando nós somos feitos templos da Santíssima Trindade. E a nossa vocação é o céu, onde estaremos na Trindade. Nossa vida é marcada por esse mistério. Então, que ela nos ajude a viver, já na fé, essa vida trinitária. Né? Acho que já falei muito. Não, tá ótimo, meu irmão. Eu que quero abusar um pouquinho do senhor, se o senhor permitir. Claro. Assim, fiquei verdadeiramente assim, maravilhado com suas palavras, né? Aqui estou dizendo não para engrandecê-lo, mas a gente percebe quando uma alma que ama a Deus fala, né? E aí quando uma alma que ama a Deus fala, não é ela que fala, é o próprio Senhor que fala por ela. E a gente percebe isso nas suas falas, por isso que eu disse que eu anotei pequenos trechos daquilo que o senhor ia falando, né? E aí eu queria fazer uma pergunta nesse sentido, que muitas vezes o senhor falou das almas vítimas, né? E realmente, assim, algumas coisas foram providenciais, né? Deixa eu falar algumas delas para chegar nas almas vítimas, né? Numa das conversas que nós tivemos, né, trocando as mensagens, uma das coisas que você disse também, que você tinha Santa Verônica, né, como devoção, né? Santa Verônica como devota também de Santa Verônica Giuliani.
eu confidenciei que eu sou devoto de Padre Pio, né? E Padre Pio, por sua vez, era também um devoto de Santa Verônica, né? Então, assim, e Santa Verônica foi uma dessas almas vítimas, né? Padre Pio também uma dessas almas vítimas, né? E essa semana eu acabei lendo bastante coisa justamente sobre essa questão de almas vítimas, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: o senhor vê, né, que o grande auxílio da parte de Deus para essas almas vítimas foi o anjo da guarda? Sem dúvida, porque, vou dizer, o anjo da guarda vê a vocação e ele tem o discernimento e tem também luzes de Deus, ele transmite a luz de Deus, é a expressão melhor, específica para essa vocação. Porque existem muitas maneiras de viver a vocação de vítima. No caso de Santa Verônica, foi uma coisa extraordinária. Sim. Olha, ela precisava também de um apoio extraordinário. Aí também o seu anjo tem que agir extraordinariamente, porque conforme a missão da pessoa. E o anjo não, ele transmite a luz do verbo, né? Se a gente pudesse contemplar o nosso anjo, a gente ficaria encantado da sua beleza, porque seria a beleza do verbo. Ele como transmite, é como se toda a luz dele, na Sagrada Escritura fala, o nome do Senhor está nele, né? Toda a grandeza e beleza do anjo é ser de Deus. E para que essa alma seja fiel, também o anjo tem que lhe transmitir todas essas luzes próprias. A gente vê isso no Padre Pio, com certeza, em Santa Verônica. Em geral, as grandes almas com grandes missões têm o auxílio extraordinário, seja do anjo da guarda, seja de outros anjos, né? Porque faz parte da missão. Por exemplo, um fundador, alguém que teve uma missão, que a gente pode dizer, eclesial grande. Ele também teve um apoio extraordinário dos santos anjos. Porque é para o bem de toda a igreja. E os anjos vivem entre nós para isso. Eles estão entre nós, é melhor, para iluminar toda a igreja. É para toda a igreja. É como no mistério do anjo que liberta São Pedro. Então imagina quanto é o apoio do anjo para o Santo Padre, para os bispos. Então essa alma também, como Santa Verônica, que tinha uma vocação de conduzir tantas almas a Deus, né? E mesmo como ela fala, está à porta do inferno, né? Para impedir a perda das almas. Tem que ser extraordinário a ajuda do anjo. Porque também tem que ser, o que Deus espera da pessoa é uma fidelidade muito maior. Porque aí está ligado. Não, eu pergunto, sabe, José Eduardo, porque eu vejo que essa devoção aos santos anjos, e principalmente ao nosso anjo da guarda, ela tem ficado um pouco esquecida, né? A gente não clama esse grande auxílio, né? Eu vejo, né, porque eu conheço algumas pessoas que estão bastante enfermas, né? E eu pensava nisso também dentro dessas almas vítimas, né? E ligando essas pessoas que são enfermas, né? Que quantas graças e consolos divinos, né, poderiam ter alcançar também através do auxílio do anjo da guarda, né? São Padre Pio, eu lembro de uma história, né, que Padre Pio, ele, se eu tiver enganado, o senhor pode me corrigir, o senhor conhece muito mais da vida dos santos do que eu, mas muitas pessoas escreviam a Padre Pio, né? Ele não tinha condição de responder a todas. Então ele começa a recomendar que as pessoas rezem ao seu anjo da guarda para que leve, né, seus pedidos a ele, né? E tem um fato que eu achei muito interessante, de alguns jovens que foram testar Padre Pio, né, para ver se realmente os anjos levavam para ele as mensagens, né? Então eles se reuniram e começaram a rezar à noite ao anjo da guarda para ir levar as informações a Padre Pio. E no outro dia, na missa do outro dia, se não me engano foi do outro dia, né, eles estão lá doidos para ver se Padre Pio comenta alguma coisa, né? E aí eles perguntam, se não me engano são eles perguntam, o Padre Pio que fala para eles, enfim, né, se o anjo tinha falado com eles, né? E Padre Pio dá um puxão de orelha, né? É lógico que falou, você acha que eles são desobedientes como vocês, né? Ou seja, vocês mandaram, e eu não dormi a noite inteira, né? De tanto que eles ficavam lá falando comigo, né? Mais ou menos assim é a história. E a gente perde um pouco, né, desta graça de
ter esse anjo como mensageiro de levar as nossas orações a Deus, né? É aquilo um pouco do que o senhor falava, né? Às vezes a gente está na nossa miséria, até mesmo no nosso pecado, né? E a gente vem com máscaras diante de Deus, né? De vez de se colocar. Tem um livro que fala um pouco disso também, que é a arte de aprender com as próprias faltas, né? E aí, Excelente livro. excelente, né? Muito bom. É E a gente doutrina acaba, de São Francisco de Sales. sim, sim. Eu me maravilhei quando eu vi esse, eu não conhecia, né? Há uns anos, tem uns 3 ou 4 anos que eu adquiri ele e eu vi ele na livraria, a capa, ninguém dava nada para a capa da edição que eu vi. Eu olhei e falei, mas que livro estranho é esse? Né? A capa muito esquisita, né? Não vou falar editora aqui para não comprometer. Mas quando eu comprei, que maravilha, né? Enfim, e às vezes a gente deixa de rezar, se colocar diante de Deus, né, achando que Deus não vai nos ouvir, que Deus não vai olhar para a gente pela nossa miséria, né? E seria o momento também de colocar as nossas orações nas mãos do nosso anjo da guarda, né? E pedir, olha, me apresenta a Deus do jeito que eu estou, me socorre, né? Ele é o nosso grande socorre, intercessor. me socorre. Né? Eu digo isso porque às vezes a gente se relaciona muito com o nosso santo de devoção e deve se relacionar, mas aquele que foi a principal missão dada a Deus de nos proteger, de interceder por nós, às vezes a gente deixa de lado e fica ocioso, né? O Padre Pio falava um pouco isso, fica ocioso, né? O nosso anjo fica um pouco ocioso. Então, e porque nós não estamos acostumados a esta união com ele, nós também não nos acostumamos não nos educamos a ouvir as suas inspirações. Nós não ouvimos o anjo que nos convida a amar mais a Deus, a seguir mais o caminho da cruz, a confiar na misericórdia de Deus. A gente não ouve, porque a gente esquece dele. A gente esquece de encontrá-lo em Deus. Da mesma maneira, quanto mais eu me uno ao anjo, mais eu me uno a Deus. Quanto mais eu me uno a Deus, mais eu me uno ao anjo. Porque, como eu falei, é uma união enorme que nós temos com ele. Porque ele está unido em nós, em nosso Senhor. Se a gente pensasse que quando nós comungamos, nós recebemos nosso Jesus Cristo, nós estamos em comunhão com toda a Santa Igreja, né? Porque é ele inteiro, ele é a cabeça da Igreja. E o que significa isso? Né? Às vezes as pessoas falam, criticam a vida eucarística, a piedade eucarística, uma coisa antiga, e como se fosse uma coisa intimista. Não, é o que há de mais universal que pode haver. Para mim, a vida eucarística é o único caminho para sair do nosso amor próprio. E é o único caminho para a transformação do mundo. Porque é só na Eucaristia que a gente entende aquele amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar alguém até ponto de se fazer nosso alimento. Só essa força motora pode mudar o mundo. Todas as outras forças são menores. Essa não. Pensar que em cada comunhão... Por isso que no livro tem vários capítulos sobre o anjo e a Eucaristia, né? O anjo do sacrário, é isso que eu pedi que o senhor contar. Eu queria que o senhor contasse do anjo do sacrário. Por exemplo, no livro tem uma história que, uma mística, eu gosto muito. Na verdade, Maria Amparo do Sagrado Coração, que é uma monja clarista, fundadora do mosteiro de Canta la Piedra, na Espanha. Foi também uma alma vítima, né, teve essa vocação. E ela funda esse mosteiro com o servo de Deus, Padre Juan Gonçalves Arinteiro, que é o restaurador dos estudos místicos na Espanha. Então, quando ela encontra o Padre Arinteiro, ela já tinha uma preparação desde criança, é claro que no segredo do coração, que Jesus havia preparado ela para essa intimidade com ele e para a vocação de alma vítima que ela teria. E quando ela é pequena, ela se acostuma a fazer o teste com um anjo, né? Ela fala com o anjo da guarda, você fica aí, e ela testava. Ela saía da igreja e voltava correndo para ter certeza que o anjo continuava na frente do sacrário. E pensa o quanto ela foi educada de como se comportar na igreja. Porque o modelo dela, como diz assim, era do anjo, né? Era como o anjo está diante de Deus. E essa é uma devoção muito antiga, tanto é que na própria piedade havia o costume de ter 2 anjos adoradores do lado do sacrário. Porque a igreja sempre teve ciência da sacralidade daquele lugar. E de como os anjos têm uma relação tão íntima com o mistério de Cristo. Se a gente pensar mesmo na Sagrada Escritura, a partir da encarnação, o número de manifestações dos anjos se multiplicam. De Belém aos pastores, a anunciação, os anjos anunciando a ressurreição. Aos anjos no Atos dos Apóstolos cooperando com a igreja. Então eles estão intimamente ligados ao mistério de Cristo. Eles anunciam o mistério.
E muito mais na presença real, que os anjos são quem os protegem Jesus, guardam Jesus e nos ensinam a adorar. Porque nós também, assim, nós temos que aprender a adorar. É muito difícil para nós, no tempo de hoje, saber entrar no silêncio da Eucaristia. Porque Verdade. se a gente pensar que nosso Senhor quis ficar, ser o nosso modelo na Eucaristia, em silêncio, é uma coisa que não devia entender o que é a gravidade do barulho, né? É falar com sentido, falar porque pensar que ele está todo inteiro ali. Se a gente pensasse isso, eu às vezes penso que com tristeza que a gente precisava de uma nova catequese eucarística. Muita gente não sabe que Jesus está presente na Eucaristia. E é uma tristeza não conhecer esse amor de Deus. É um amor que quis ficar conosco, que quis ser nosso alimento, que quis ser o nosso intercessor, que quis perpetuar o seu sacrifício nos altares. É um amor tão grande e a gente simplesmente não sabe, porque muita gente não sabe. Às vezes, o maior bem que a gente pode fazer às pessoas é simplesmente ensiná-la. Olha, no sacrário está Jesus. Muda a vida de uma pessoa. Muda. Porque é um Deus tão grande e porque é tão grande pode se fazer tão pequeno. A gente vê, é muito difícil para as pessoas, a gente vive no mundo neopagão. Então a gente tem valores do mundo neopagão. Os valores do mundo neopagão é o triunfo, o dinheiro, tudo é o maior, tudo é o melhor. E quando a gente vê que Nosso Senhor, ao contrário, não pode se fazer mais pequenininho, né? Mesmo na menor partícula consagrada, Jesus está inteiramente presente ali. É de uma grandeza tão grande e os santos fazem muito essa experiência. Por exemplo, dos anjos na missa, eu coloco aqui o exemplo do padre João Batista Rois. Os anjos que reparam a presença real de Jesus na Eucaristia, tem uma história da Amada Maria Constança Zauli, que foi uma grande alma eucarística do século XX, que então, é muito bonito, toda a espiritualidade dela é eucarística. São José, ela tem uma devoção ao São José adorador. Ela contempla São José adorar a Eucaristia. Ela contempla os anjos que ajudam a reparar. Ela contempla Maria o modelo da adoração é a Sagrada Família. Toda a vida Repete dela. o nome dela para a gente, Padre Maria Constança Zauli. Quer ver? A história no capítulo, deixa eu ver, o capítulo Anjo e a Reparação. Capítulo 63. Ok. Foi assim, realmente uma mulher que viveu simples, escondida. Ela é fundadora de um instituto que ainda existe em Bolonha, das Servas Adoradoras do Santíssimo Sacramento. E, para mim, esse mistério de São José, eu até há pouco tempo escrevi, sempre achei. Os anjos, elas contemplam os anjos que ajudam. Quer ver? No texto ela diz assim: o Senhor me leva ao local onde acontecem essas profanações, para que permaneça em profunda adoração aquelas sagradas espécies. Para animar-me um pouco, foi-me mostrado um belo grupo de anjos, tendo o dever de dar homenagem de adoração e reparação às sagradas espécies que permanecem sepultadas sobre os escombros ou profanadas. Aqui, 42, a gente tem o grande fenômeno da guerra, né? Então, se derrubam as igrejas, Jesus fica nos escombros. E ela contempla esses anjos dedicados a reparar. E hoje a gente vê histórias tristíssimas de profanações de Jesus no Santíssimo Sacramento. Então, e nos consola pensar que nós somos chamados a reparar e os anjos estão reparando conosco, estão adorando a Jesus. Eles são os anjos que nos convidam a reparar. E talvez esse seja uma grande graça para nós, aprender a fazer nas nossas orações, convidar os santos anjos. Então, quando você adora o Jesus no Santíssimo Sacramento, convide os santos anjos. Se una aos santos anjos do sacrário. Se una a todas as almas que adoram e reparam Jesus na Eucaristia. Porque de São Paulo, que a gente deve resistir ao mal com o bem. Então, ao mundo que se sepulta no mal, nós não vamos resistir com o mal, vamos resistir com o bem, com o amor de Cristo, com a presença dos santos anjos, formando esse grupo de almas que amam na escuridão. Então, no mundo, mas o mundo está muito ruim, sim, mas você está ali porque Deus quer. Não importa se seja uma lâmpada muito pequenininha, quando ela está na escuridão, todo mundo vê aquela luz. Porque é assim. Verdade. Você vê quando cai a energia, a gente fica desesperado, a gente acende uma luzinha desse tamanho e parece que a casa está iluminada. É a mesma coisa. Sim, o mundo está na escuridão, mas nós somos chamados a ser aquela pequena luz. Acho que... Muito bonito. Por hoje eu já falei muito. Eu queria partilhar só uma história que, com um diretor espiritual meu, ele partilhava comigo que ele estava numa missa campal, esse padre estava numa missa campal e foi distribuir a Eucaristia, né, nesta missa, e começou a ventar muito, né,
E aí o desespero dele, né, no manusear como fazer, né? E ele confidenciava que a única coisa que ele, naquele desespero, a única coisa que ele pôde fazer é clamar, né, aos santos anjos que recolhessem aquelas partículas que porventura pudessem, aqueles mínimos, né, aqueles pedacinhos que pudessem, porventura pudessem ter voado, né? Aqueles pedacinhos pequenos. Então ele clamava comentava que clamava aos santos anjos que recolhessem essas partículas. Eu achei isso muito bonito, né? A preocupação do sacerdote não se perder nem um pedacinho, e ao mesmo tempo ele olha a limitação humana dele, né? Diante toda aquela situação, e o recurso que ele teve foi, né, clamar este auxílio dos anjos, né? Uma beata carmelita, Maria Cândida da Eucaristia, que tem um momento que fala desse anjo das partículas, né? Que ela pediu ao santo anjo que não se perdesse nenhuma partícula, que cada vez que eles guardassem Jesus para o amor dela, a vocação dela foi eucarística, né? Como ela fala, é o nome dela, né? Maria Cândida da Eucaristia. E exatamente por isso, porque é um dom tão grande e nós somos tão pequenos diante do dom que os anjos vêm nos auxiliar na nossa limitação. Eles não vão substituir o nosso cuidado. O cuidado deve ser nosso, né? Deve ser dos filhos da igreja. Mas eles nos ajudam a proteger nosso Senhor, a guardar nosso Senhor para o nosso amor. Tem uma oração assim que o Monsenhor Escrivá recomenda dos anjos sacrários, que fala isso, guardar eles para o nosso amor. Belíssimo. Meu irmão, essa questão eu acho muito pertinente, isso que você disse, da catequese sobre a Eucaristia. Precisamos retomar esta catequese. Me maravilhei muito quando eu tive contato, há muitos anos atrás, né, há mais de 10 anos atrás, com os escritos de São Pedro Julião, aqueles 4 livrinhos, né, agora não fugiu a editora hoje, publicou. Né, morreu no dia 1º de agosto. E, olha, né, como as coisas são providenciais, né? E o que me encantou? Quando eu comecei a ler os escritos, a catequese toda de São Pedro Julião, né, os textos que ele lê da Sagrada Escritura, tudo ele reverte isso numa catequese em cima da Eucaristia. Então, aquilo enche o coração da gente, né? E eu, assim, eu gosto também, toda vez que eu vou dar catequese, né, eu gosto de dar sempre essa ênfase no Santíssimo Sacramento. E aqui, assim, vou deixar aberto, né, quem sabe uma outra oportunidade, nós marcarmos uma conversa para falar especificamente sobre a Eucaristia. Claro. Né, e deixar né, fazer um pouco dessa catequese sobre a Eucaristia, na vida dos santos, né, também na nossa vida cotidiana, essa vida de adoração, de busca ao Santíssimo Sacramento, não só de comungar, mas também de visitá-lo no sacrário, né? A gente vê hoje as filas da comunhão cheias, as filas do confessionário vazias, né? Também, às vezes, por uma falta de catequese, se comunga muito mal hoje, né? Então, assim, de se trabalhar isso. Então, quem sabe na próxima oportunidade, se eu aceitar, a gente marcar um dia de conversar sobre a Eucaristia. Claro. Eu não sei se você conhece São Manuel Gonzalez. Não. Pois não. Eu tive a chance de traduzir um livro dele, que é O Bispo do Sacrário Abandonado. Ele mesmo se titulava assim. Já vou anotar aqui, que eu já vou marcar para comprar. Fala o nome do livro para mim de novo. Você pode procurar pelo nome dele, São Manuel Gonzalez, O Bispo do Sacrário Abandonado. O livro tem 2 escritos dele, assim ele ama e... Como é o nome do outro? Vou lembrar, mas está pelo nome. Se Vivêssemos Nossas Missas. Então, todos os 2 publicados num só. Então, o cerne da espiritualidade dele foi essa. São Manuel, quando jovem sacerdote, é enviado para um povoado e ele se depara lá com o sacrário abandonado, fisicamente abandonado, e ele faz uma promessa para Jesus, que ele vai viver uma vida no ministério para o sacrário abandonado, para que ele não esteja abandonado. E isso passava por uma profunda catequese, uma catequese do interior, do mundo rural espanhol, na fundação de grupos, de encontrar Marias dos Sacrários Calvários, de encontrar pessoas que o adorassem e conhecessem. E ele fala, o sacrário é a Eucaristia inteiro, é encontrar Jesus vivo
no sacrário, é viver a Santa Missa plenamente, é saber comungar bem, e é saber ter uma piedade eucarística de compaixão, que é viver e imitar Jesus, como ele fala, né? É uma vida de imitação. E, então nós podemos com certeza falar sobre esse tema que São Manuel é um caro meu, porque eu acho que e a vida dele foi isso, ele viveu, ele foi, quando foi nomeado bispo, mesmo durante a perseguição espanhola, ele é expulso, vamos colocar fogo na casa episcopal, ele tem que ser expulso realmente, fisicamente, ele dá o testemunho até o fim, depois numa nova diocese ele continua a cobra eucarística, assim, nada o impede de fazer a Madre dos Eucarísticos. Então acho que a gente já tem o tema da próxima live, né? Uhum. O bispo do sacrário abandonado. Vamos fazer uma catequese sobre a Eucaristia em cima da vida dele. Né? Eu acho que seria muito, muito bacana. Meu irmão, eu queria, para a gente finalizar, para as pessoas que estão aqui ainda acompanhando a gente, novamente mostrar o seu livro, né? José Eduardo Câmara, Os Anjos na Vida dos Santos, Histórias e Meditações. É um livro muito... e é muito bonito que ele é dividido em 31 histórias que vão tratar dessa relação dos anjos com os santos. E ao final de cada história, meu irmão apresenta uma pequena meditação e um propósito para o dia, né? De como se relacionar com o anjo, como viver aquele dia, tudo com base naquela história que nós lemos. E eu disse isso numa postagem que eu fiz, acaba sendo também um livro que nos exercita a vida espiritual, né? Então, a gente acaba fazendo um exercício espiritual lendo este livro, né? E meditando e botando em prática as propostas que estão aqui, né? Eu me surpreendi muito quando peguei, né, o livro nas mãos e que eu cheguei no finalzinho assim, de cada história que eu vi a proposta do dia, né? Então eu achei muito, muito bonito, muito interessante isso. Então, que a pessoa pode ler inteira ou ela pode ler um capítulo por dia. Mas eu vou dizer assim, dificilmente ela vai ler um capítulo por dia, tá? Porque eu fui pegando e já fui lendo, né? Mas a proposta é essa, é muito bonita. Está publicada pela editora Eclésia. E aqui, eu dei uma pesquisada hoje ainda. Se olhar na Shopee, na página da CEDED, né? Que eu acho que é CEDED. CEDED é a empresa CEDED, né? Que produz, né? Que distribui. A Eclésia, a CEDED tem vários selos editoriais. A Eclésia, outros. Perfeito. Então, no site da CEDED, na Shopee, ele tá, gente, aqui eu fazer o merchan, né? Ele tá por apenas R$19. Então, vale muito a pena. E aí você pode falar assim, mas é R$19, mas o pessoal o frete costuma sair caro, né? Não, lá tá com cupom, né, de frete grátis para compras acima de R$10. Então, vai sair somente realmente por R$19. O frete no Brasil assusta a gente. Exatamente. Então, vai sair por apenas R$19. Então, quem tiver o interesse, né, recomendo muito, vá lá, aproveita que ainda está neste valor, eu pesquisei hoje um pouco antes de entrar, né, com frete, vai comprar com frete grátis. Eu comprei, chegou para mim aqui, eu acho que em menos de 4 dias, eles entregaram aqui, eu sou do interior do Rio de Janeiro, e eu queria dizer que, assim, este livro, tem alguns livros, José Eduardo, que eu costumo dizer que alguns livros, eles são como, sabe quando, eu nunca fui no restaurante chique, não, mas o pessoal fala em restaurante chique, quando você vai lá, você vai comer o prato principal, mas acompanhado do prato principal tem aquela entrada. E a entrada é sempre algo muito delicioso que te prepara para comer aquele prato principal. Então, eu costumo dizer que tem alguns livros que são esse prato de entrada, essa entrada, né, desses restaurantes. E alguns livros foram assim na minha vida. Por exemplo, quando eu li, né, no começo da minha caminhada, eu li um livro muito simples, né, do professor Felipe Aquino sobre a Eucaristia. E por que esse livro para mim foi uma porta de entrada? Porque ele citava vários documentos que falavam da Eucaristia e vários trechos de escritos de santos que falavam sobre a Eucaristia. Aí eu cheguei em São Pedro Julião. Então foi aperitivo e eu cheguei lá em São Pedro Julião, conheci as obras dele. Né? Foi esse aperitivo.
este livro também é assim, sabe? Este Bom. livro, quando eu olho, nós vamos tendo pequenas gotas, né, de sabedoria da vida dos santos, de vários santos, e da intimidade deles com seus anjos, que você vai se encantando e te abre portas para querer conhecer aquele santo que você citou, a vida dele, e isso vai te remeter a outros livros, ao livro da própria vida, A ideia o foi próprio essa mesmo. escrito. Então, matei a ideia, né? Então, Era introduzir, perfeito. porque tem santos que ainda não são muito conhecidos, e ninguém... Né? Exatamente. E eu senti isso quando eu peguei o livro. Né? Eu senti isso. Então, quando eu passei, que tem uma história aqui, porque assim, eu sou ruim de gravar nomes, tá? Tem uma história aqui que narra de uma pessoa que tinha o desejo de comungar, né? Mas os parentes eram protestantes, né? E Essa era depois... Stanislau Kotska, Isso, perfeito, Caminho né? para Roma. E esse desejo de comungar, né? Ele não tinha... Ele estava enfermo, né? Se eu não me engano, né? Isso, foi o anjo casa, que... e a casa de proteção. Pode contar, né? A casa de... Não, tem que ler todo, que aí... Eu Eu sou achei muito ruim de belíssimo contar isso. de memória. 2. Que eu me confundo. Não, você sabe que eu tive que... Eu tenho que me lembrar, porque já tem um tempinho que eu escrevi o livro. Foi E a 2018, gente né? passa, a gente passa dos 40. Eu sei bem que é isso. Eu tô com 42, eu sei bem que é Aí, isso. pois eu vou fazer 41 agora, nós estamos no... Como diz aqui, ó, fugiu vestido de andarilho de Viena para a Alemanha. Em seu longo caminho a pé, com fervor de alma e vigor de corpo, deparou-se com uma igreja e ingressou pensando poder receber a Sagrada Comunhão, mas eis a desilusão, tratava-se de uma igreja protestante. Entre lágrimas, sua alma desejou receber Jesus. E eis que novamente os santos anjos recompensaram seu amor e sua fidelidade. Novamente recebeu a Santa Comunhão por ministério angélico. Aqui é a segunda vez, porque são duas histórias, todas as duas. Isso, estando na casa de um protestante aqui, vou ler inteiro para... Durante seus estudos em Viena, enfermo, quase chegou à beira da morte, mas estando na casa de um protestante, parecia que não poderia receber o santo viático, a sagrada comunhão para prepará-lo para o encontro definitivo com o Senhor. Eis que invoca sua especial protetora Santa Bárbara, que com os anjos lhe apareceram, e estes lhe deram que seu coração almejava a sagrada comunhão. Então você vê que é um caminho extraordinário para Deus chegar até essas almas com tanto amor. Né? Ele mesmo vem às almas. Na vida de alguns santos isso foi um fenômeno que aconteceu, né? Que nos mostra também o quanto que maior do que o nosso desejo de comungar é o desejo que Jesus tem de vir até nós. Belíssimo, belíssimo. E com essas pequenas histórias, você adquirindo esse livro do meu irmão, com essas pequenas histórias, o coração vai se alargar, tenho certeza disso. Né? A alma vai desejar cada vez mais esse contato com o anjo da guarda e, por sua vez, né, com o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu intermédio. E também, como é o objetivo dessa página, tenho certeza também que vai aumentar o desejo de conhecer a vida de outros santos e buscar, né, alguns outros livros ou escritos desses santos. Então, para fechar, José Eduardo Câmara, Os Anjos na Vida dos Santos, Histórias e Meditações. Meu irmão, um prazer enorme te conhecer. Foi muito gratificante essa live de hoje. Fico grato mesmo por ter aceito o convite prontamente, humildemente. Meu coração se alegrou muito. O objetivo desta página é justamente essa: promover boas obras católicas, e esta é uma boa obra. Né? Sigam o meu irmão José Eduardo na sua página do Instagram. Ele a cada dia bota lá, né, um trecho ou de uma vida de um santo, ou uma meditação em cima de um santo, ou de um beato, de um venerável, né, um servo de Deus, enfim. E eu fiquei encantado, eu falei isso com ele, que, né, quantos servos de Deus, quantas almas santas que eu não tinha ideia que existiam, e eu fui conhecer lá na página desse meu irmão. Então, sigam ele, vale muito a pena. Esta nossa igreja é belíssima. Estas pedras preciosas que enfeitam, né, a veste dessa belíssima esposa que é a igreja, né, que são os santos, as vidas santas, né, vale a pena demais conhecer.
né? É bonito demais ser católico. É Isso bonito mesmo. demais conhecer a nossa fé. Meu irmão, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus lhe pague. Amém. Deixe suas considerações finais, o que o senhor quiser deixar como mensagem final, e peço que faça uma oração para a gente terminar, tá bom? Claro. Então, para terminar, vamos rezar 3 Ave-Marias. Tem uma venerável brasileira, a venerável Antonieta Farani, que era conhecida por essas 3 Ave-Marias em todas as coisas, para nos consagrar a Nossa Senhora e pedir que ela nos conduza na nossa vida interior. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Deus. Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma boa noite a todos. Uma boa noite. Meu irmão, fique com Deus, Deus lhe pague a generosidade. Amém.